Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse novo podcast, A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, locutor Leonardo Lopes, diretamente para a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast. E nesse episódio você com certeza deve estar curioso novamente para saber qual o tema dessa semana, né? Nos últimos episódios viemos tratando de temas relacionados, né, à ciência para ficar rico, a ciência da riqueza, um livro de grande importância e escrito por diversas ideias, né? Uma junção de várias ideias de diversos milionários. Então esse livro é de grande, extrema importância para quem também deseja percorrer esse caminho para a riqueza não só financeira, mas a abundância em todas as áreas. Falamos aqui de gratidão, que é um sentimento muito importante que une toda essa energia, todos esses passos que estamos conhecendo aqui na ciência para ficar rico. Então, no último episódio falamos sobre a gratidão e de toda essa interligação com os outros princípios, tá certo? Então, o que vamos falar hoje no episódio de hoje? Vamos dar continuidade ao tema ciência para ficar rico. Esse tema é bem complexo, científico dessa área da riqueza, tá certo? Então, qual será o assunto de hoje? Bem, hoje nós vamos entender e saber melhor ainda como usar a nossa própria força de vontade para que a riqueza esteja mais próxima de nós. Vimos aqui outros princípios também importantes, a gratidão que eu acabei de comentar. Também vimos como a riqueza pode vir até nós, diversos tipos de princípios que nós vimos aqui, como é importante fazer, qual é o passo a passo para a riqueza vir até nós, tá certo? Então hoje vamos fazer como utilizar exatamente a nossa própria vontade, né, relacionada com a prosperidade. Como é que nós vamos fazer para que isso realmente aconteça? Porque sabemos que muitos sim têm vontade de riqueza. Na verdade, praticamente todas as pessoas do mundo querem ser bem-sucedidas, querem ser prósperas. É praticamente algo comum a todas as pessoas, né? Você deve conhecer muitas pessoas que querem se prosperar na vida, se não todas até. Mas fica aqui a pergunta, por que não são todas que de fato prosperam? Porque apenas algumas prosperam e não são todas que prosperam. Onde está a resposta para isso? Qual é a diferença da vontade de uma pessoa para outra vontade de outra pessoa? Porque uma pessoa consegue e outra pessoa não consegue. Tem algum truque? Tem algum mistério? Tem algum segredo? Tem alguma sorte? Não, nada disso. Vamos entender o como podemos manifestar a nossa vontade de acordo com os princípios para se alcançar a riqueza. Porque muitas vezes manifestamos a nossa vontade de maneira errada. A vontade pode ser a mesma, mas como fazemos, como sentimos, é muito diferente de diversas pessoas. Então, a diferença de conquistar algo apenas pela nossa vontade é totalmente diferente de uma pessoa para outra, justamente porque cada um tem a vontade diferente, mas mesmo aquelas que têm a mesma vontade, mesmo aquelas pessoas que têm a mesma vontade, manifestam essa vontade de formas diferentes, lutam de formas diferentes, passam por processos diferentes e por isso alguns têm sucesso e outros não. Já comentei aqui nos outros episódios a importância do processo, né? De que tudo para ser alcançado é preciso de um processo, de um caminho que muitas vezes pode demorar um pouco mais, outros um pouco menos, mas é preciso um caminho que seja algum determinado objetivo, e nesse caso, a riqueza e a abundância, tá certo? Então, vamos entender como manifestar a nossa vontade de forma correta. Para começar, né, ficar rico de uma maneira científica, você não tenta aplicar sua força de vontade em nada que esteja fora de você mesmo. Mas como assim, fora de mim mesmo? Aplicar a força de vontade precisa ser dentro de você, né? E não aplicar em algo que você não pode controlar. Você não tem direito de fazer
isso de forma alguma. Muitas pessoas tentam alcançar objetivos controlando outras pessoas, tentando influenciar coisas externas. E, na verdade, o princípio começa internamente. A vontade tem que ser manifestada internamente, para que externamente seja vistos os resultados. Então é errado tentar influenciar outros homens e mulheres a fim de induzi-los a fazê-los apenas simplesmente o que você deseja. Então é totalmente errado corrigir pessoas pelo poder mental, como é coagir também pelo poder físico. Não podemos, de fato, nem mentalmente nem fisicamente, coagir outras pessoas em prol de algo que apenas nós queremos. Então, pessoas compelidas pela força física a fazer coisas para você serão reduzidas a escravas, simplesmente a escravizar pessoas, né? Há muitos que são contra a escravização e que escravizam pessoas desse jeito. Isso é uma forma de escravidão. Tentar fazer com que pessoas façam aquilo, né, que apenas você deseja. Então esse não é o caminho para realizar nossas próprias vontades. Não é por esse caminho. Você não tem o direito de usar sua força de vontade em cima de outra pessoa, mesmo que isso seja para o seu próprio bem. Então, não há diferença de usar a sua força física contra uma pessoa e também a sua força mental. São duas forças que nós temos que nós nunca devemos usar contra outras pessoas. Nem a força física, nem a força mental. Força das palavras, seja como você desejar. Mas não devemos utilizar nossas forças contra outra pessoa. Qualquer tipo de força que seja deve ser usada para o nosso bem, mas que não seja para o mal de ninguém. Muito simples, né? Começa a ficar mais claro, mais nítido agora nesse momento, não é verdade? Então, é simples, dessa forma. Você não sabe o que é bom para ela. Há muitas pessoas que devem estar já conhecidas, né? Conhece com certeza muitas pessoas, né? Conhecemos a cada dia novas que acham, né? Tem uma posição sobre algo e tentam fazer com que a outra também tenha a mesma atitude, que faça as mesmas coisas. Ela pode até estar certa, sim, é verdade, pode até estar certa. Mas nós não devemos impelir a nossa força sobre força de outras pessoas, né? Não devemos acreditar que aquilo que é bom para nós é também bom para outra pessoa. Nem necessariamente é isso. Nem sempre é dessa forma. Claro que nós não devemos querer coisas ruins que para nós é ruim para outras pessoas. Nós queremos coisas que são boas para nós, para também outras pessoas. Sim, é claro. Mas o que é bom para nós também nem sempre é bom para outras pessoas. Nem sempre é bom. Desejamos sim o que a gente acha de bom para a pessoa, mas nós não precisamos obrigar, nós não podemos obrigar coisas que achamos que é bom para nós, que inclusive achamos que é bom para essa pessoa também. Mas nós não temos essa certeza, não tem como termos essa total firmeza de que aquilo que nós estamos pensando é de fato bom para aquela pessoa. O poder de decisão não cabe a ninguém, simplesmente a própria pessoa só, e não mais ninguém. Há muitas pessoas que tentam colocar-se como comandantes na vida de outras pessoas. Há muitas pessoas desse fato. É claro, é óbvio que é preciso expor ideias, é preciso saber dialogar, é preciso expor opiniões, saber negociar, saber conversar, saber dominar uma conversa, sim, mas de fato, em nenhuma possibilidade, sem nenhuma forma de querer ter um poder, uma força de infringir o poder de decisão da outra pessoa. Claro, nossas decisões são nossas e precisamos expô-las. E muitas vezes precisamos encontrar pessoas com as mesmas decisões. E não tem problema nenhum em trocar ideias, em querer mostrar o nosso ponto de vista, em ver diferenças, enfim, não há problema algum. Mas nós não podemos querer que a nossa decisão seja implantada como decisão também na vida de outras pessoas. Por mais que essa decisão para mim seja melhor, para você seja melhor, mas não necessariamente é para a outra pessoa. Muitas vezes essas pessoas até não fazem por mal, mas preciso entender que é um mal terrível quando pensamos que algo é bom para nós,
que é também bom para outra pessoa. Não necessariamente é. Repetir algumas vezes para que fique bem claro esse ponto, que é uma das partes mais importantes de como usar a nossa força de vontade. De fato, você não tem nenhum direito de usar sua força de vontade em cima de outra pessoa, mesmo que seja para o seu próprio bem. Você não sabe o que é bom para ela. A ciência para ficar rico é exatamente isso. Não requer aplicação de poder ou força a nenhuma outra pessoa de forma alguma. Não há a mínima necessidade de fazer isso. Certamente toda a tentativa de usar a sua força de vontade nos outros tenderá somente a diminuir os seus próprios propósitos, porque está totalmente contra esse princípio da ciência vai ficar rico. Você não precisa aplicar a sua força de vontade às coisas a fim de competi-las a vir até você. Isso simplesmente seria tentar, coagir a Deus, as forças superior, e seria bobo e inútil tentar achar que se pode ter o controle de tudo, de todos, porque ninguém pode ter o controle de tudo e nem de todos. Isso é ilusão, é ilusório. Quem acha que quem tem uma vida boa é porque controla outras pessoas, porque... Não é nada disso. Aquela pessoa que vive abundante, ela não controla outras pessoas. Ela é líder, ela lidera, mas ela não é uma pessoa controladora que manipula outras pessoas, nada disso. E muitas vezes essa pessoa de fato é aquela que é vista pelos outros como um orientador, como líder, como gestor, mas nunca como alguém que está ali apenas para ordenar, apenas para mandar. Isso é completamente contra o princípio da ciência para ficar rico. E quem faz isso são os tipos, de patrões antiquados, tipos de pessoas tardadas ao fracasso. Isso é nisto. Inclusive no meio empresarial, empresas que são muito burocráticas, muito fechadas, muito, entre aspas, tradicionais, tendem a se extinguir, acabar. Já aquelas que são mais inovadoras, que trabalham em equipe, trabalham com network, com relacionamentos, são as que mais crescem e cada vez irão mais crescer. Porque aí está o segredo do princípio da prosperidade, o princípio da riqueza. O network, sim, a rede de relacionamentos é o segredo para a construção de grandes impérios de negócios e grandes proporções mesmo de riquezas e abundâncias. É um princípio desse livro, que nos diz aqui diversas vezes e diversas formas, e fica muito bem nítido isso. Nós não precisamos obrigar ninguém. Claro, nós precisamos expor, nós precisamos nos unir, mas nunca obrigar a ninguém a tomar as mesmas decisões que nós tomamos. Então você não tem que usar sua força para conquistar uma divindade hostil ou para comandar forças rebeldes, inflexíveis. Nada disso. Aquela substância é amigável a você. Aquela substância que nós falamos, que fica em nossa mente, que nós escrevemos nela, que ela vai se manifestar, ela não é nada formada dessa maneira, segundo esse livro. Então, ela está muito mais acessível e ansiosa para dar mais a você do que você está para receber. Para enriquecer, você precisa usar sua força de vontade somente em você mesmo. Repare bem nessa frase. Para enriquecer, você precisa usar sua força de vontade somente em você mesmo. E é o suficiente. Com certeza você já ouviu falar, e eu digo muito isso. Sucesso é questão de decisão. Repito, sucesso é questão de decisão. Por quê? Porque você precisa apenas usar sua força de vontade para você mesmo, para você tomar as decisões. E nunca, em nenhum momento, sucesso é questão de decisão do próximo. Sucesso é questão de decisão de qualquer outra pessoa. Sucesso é questão de decisão sua, não de mais ninguém. Pessoas vão cruzar seu caminho, pessoas vão te ajudar, pessoas vão te atrapalhar e vão fazer parte do seu processo. Mas sucesso é questão de decisão sua. É a partir do momento que você decide ter sucesso, você caminha para ele, você luta para ele. Não é algo mágico, não é algo que você vai ter de um minuto para outro. Não é algo que você diz, eu quero ter sucesso e eu já tenho. Não é assim. Não é assim que se constrói nada. Não é assim que você faz, até mesmo para se alimentar. Se você está com fome, você precisa ir atrás de buscar comida. Você não é uma planta que tem raízes e ali mesmo na terra consegue comer. Você não é uma planta, ninguém é uma planta. Então tu não precisa ir atrás da comida, até mesmo os animais.
Não é só porque eles dizem, eu quero comer, ou porque dizemos, eu quero me alimentar, quero beber, que a água, que a comida vai vir até nós, não vai vir. Da mesma coisa com o sucesso. Tem pessoas que ficam implorando para forças superiores, para sei lá o que acreditam, pensando que o sucesso é algo que cai, assim como a chuva cai. Pensando que o sucesso é algo que depende de algo superior e não de você. Que o sucesso não é como você fazer algo. O sucesso é apenas uma sorte que você precisa receber de alguém superior a você. Não é isso. Sucesso não é uma sorte. Não é questão de sorte. Sucesso é questão de você decidir ter ou não ter. Se você quer comer, a decisão é de você ir lá e buscar e trabalhar para isso. Se você quer ter sucesso, é questão de você ir lá buscar e trabalhar para isso também. Simples assim. Quando você sabe o que pensar e fazer, você deve usar sua força de vontade para compelir-se a pensar e fazer as coisas certas. Esse é o uso legítimo da força de vontade para ter o que você quer. Usá-la para manter-se no curso certo, no caminho certo, no processo certo. Use sua força de vontade para manter-se pensando e agindo de uma certa maneira. Dessa maneira que o livro tem nos orientado desde o início. Desde essa sequência de podcasts da ciência para ficar rico. Então, use a força de vontade para se manter pensando e agindo desta certa maneira, de acordo com esses princípios. Não tente projetar sua força de vontade, seus pensamentos ou sua mente para o espaço exterior e deixar que eles ajam. Não, porque eles não vão agir sobre coisas, sobre pessoas, sobre nada. Mantenha sua mente em casa, ela pode realizar mais lá do que em qualquer outra parte. Mantenha sua mente em si mesmo, em seus princípios, em sua luta. Acredite, claro, na sua religiosidade, tenha gratidão e todos os passos anteriores, mas tenha certeza que o seu processo, o seu passo, o seu sucesso dependerá de você. Dependerá de você unir essa sua vontade, esse seu desejo, essa sua decisão a todos os outros princípios de uma forma correlacionada. Porque assim, gente que deseja ter sucesso, que luta com o sucesso, mas também que não acredita numa força superior, que não acredita em gratidão, não acredita nos seus princípios. Então ela pode estar certa nesse princípio, mas se ela também não está certa nos outros princípios, ela não vai alcançar também o sucesso, porque está faltando outro princípio. Então o princípio da ciência para ficar rico, todos esses princípios precisam ser realizados para que de fato seja alcançado a riqueza. E qualquer falha, qualquer desvio nesses passos, claro, vai impactar o resultado. Então, é muito simples, muito fácil. Praticamente, muitos já conhecem, são não relacionados e não aplicados para a riqueza. Há muitos ainda que entendem que riqueza é coisa horrível, que é coisa de sofrimento, que é coisa que é muito difícil, de sorte, ou de apenas para algumas pessoas. Enfim, cada um acredita de uma forma e por isso cada um vive de uma forma. Por isso cada um tem um resultado de acordo com o que acredita. Veja bem, né? Podemos perceber nitidamente que pessoas que acham que sucesso é sorte, elas nunca têm sucesso. Elas nunca têm sorte. Porque elas acreditam que a sorte é algo que vai cair em alguém que mereceu, ou que alguém que por algo sobrenatural caiu nele, ou que fazem coisas erradas contra os outros, que são pessoas arrogantes, ou pensamentos semelhantes, né? Há muitos que pensam que riqueza é para pessoas arrogantes, para pessoas prepotentes, para pessoas que se acham, para pessoas orgulhosas. Não, nada disso. Essas pessoas orgulhosas muitas vezes são as pessoas mais sem riqueza. Existe muita gente simples e orgulhosa, muito mais do que gente rica e orgulhosa até, né? São estatísticas que às vezes quebram muitos paradigmas, né? Que não é o que pensamos no senso comum, né? Muitas às vezes pensamos pelo senso comum que quem é mais pobre em riquezas e em abundâncias é mais simples que outra pessoa. Não necessariamente é mais simples, não necessariamente. Estatísticas mostram que não é assim. Podemos ver vários mendigos arrogantes e orgulhosos que nem aceitam sequer ajuda, que nem sequer aceitam ajuda. Veja bem, então não existe relação de pobreza com simplicidade, não existe. Isso é algo que
muitas vezes relacionamos uma coisa a outra, mas que está totalmente diferente. Existe pobre simples? Existe, claro que existe. Existe muitos, existe. Existe rico arrogante? Existe. Existe muitos? Existe. Existe rico simples? Existe. Existe muitos? Também. Simplesmente assim. Não existe correlação de uma coisa com a outra. Riqueza e simplicidade não andam juntos e nem andam separados. Podem estar juntos e podem estar separados. Simplesmente assim. Podemos alcançar abundância na vida e ser simples, e podemos também alcançar abundância na vida e ser pessoas ruins, ser pessoas arrogantes. Mas fala que a pessoa que conquista uma abundância plena, ela não pode ser arrogante, ela não vai ter abundância nas outras áreas da vida, na área sentimental. Uma pessoa arrogante não tem abundância na área sentimental, uma pessoa arrogante não tem abundância muitas vezes no seu casamento, muitas vezes na sua relação com parentes, com amigos. Uma pessoa que é arrogante pode ter abundância até financeira, mas não tem abundância nas outras áreas, então ela não tem abundância na sua vida. Vamos separar esses termos, né, para entender melhor o que significa a ciência para ficar rico. Entender que abundância não significa só riqueza financeira, abundância relacionada a todos os outros elementos das nossas áreas da vida. Área de saúde, área familiar, área de gratidão, né, de doação, área de relacionamentos com pais, com filhos, enfim, e todos os outros áreas da nossa vida, nossas atividades, tudo é impactado por esse nosso sentido, pela nossa conduta, pela nossa própria ética de se viver, né? Cada um tem seu princípio, cada um tem suas metas, e através desses nossos princípios, dessas nossas metas, que nós vivemos uma vida mais abundante ou menos abundante, né? Você pode perceber isso conversando com as pessoas. Aquelas pessoas que almejam uma abundância mais completa são mais felizes, independente se passam por dificuldades ou se já passaram, já venceram, mas é fato que todo aquele que busca uma vida com abundância passará por dificuldade, é nato. Mas é nato também e é verdade que uma pessoa que não busca abundância também passa por dificuldades. Então, é questão de escolha, é questão de decisão novamente. Você quer, nós queremos viver uma vida com dificuldade, mas sem lutar por uma abundância? Ou nós queremos viver uma vida com dificuldade e lutando por abundância para alcançar essa abundância e viver com menos dificuldade? É questão de decisão. Decida agora você. Decida agora qual lado deseja seguir. Nossa vida é feita de constantes decisões. E é na decisão que nossos destinos são traçados. Reflita nisso. Em cada decisão que nós tomamos, cada destino de nossa vida é traçado. Perceba que quando você tomou uma decisão de fazer uma faculdade, por exemplo, você traçou seu destino. Novos amigos que você conheceu, novos problemas que você encontrou, novas conquistas que você realizou, novos desafios que você está percorrendo, que você percorreu. Quando você decidiu ir para uma igreja, optar por uma religião, você encontrou desafios, encontrou dificuldades, mas cabe a você querer continuar nesse caminho ou querer sair, querer vencer por um propósito ou querer desistir por uma dificuldade. Querer ser vencedor ou querer ser perdedor. A decisão é sua. A decisão é de cada um que ouve aqui essa mensagem, inclusive minha também. A decisão está sempre em nossas próprias mãos, não na mão de mais ninguém. Pessoas influenciam, mas a decisão cabe apenas a nós, porque o destino será nosso, não de mais ninguém. Nós entramos nesse mundo, iremos sair, iremos. Isso é fato, isso é verídico. Mas a forma com que nós vivemos é decisão nossa. É decisão de que caminho nós vamos viver, né? Com que fim nós teremos. No final de tudo, o que iremos ter construído, qual legado nós teremos deixado, é questão nossa. Você pode ter nascido de uma certa maneira, de uma certa forma, nascido rico ou pobre, mas o que determina se você vai morrer rico ou pobre é somente você.
Quando você nasceu, você não teve culpa alguma. Se nasceu pobre, se nasceu rico, se nasceu mediano. Se nasceu numa família feliz, se nasceu numa família frustrada. Se nasceu num filhos de pais bêbados, ou se nasceu de filhos de pais juntos e unidos. Se você nasceu num ambiente calmo, se nasceu num ambiente de agitação. Mas é você, a partir de agora, que decide o que você vai construir. O seu ambiente que você está construindo. Sua vida que você está construindo não depende mais deles. Não depende de outras pessoas, de terceiros. Não depende dos ambientes que você viveu no passado. Não depende das pessoas ruins que você conviveu. Não depende dos traumas que você vivenciou. Depende de você. Claro que muitas vezes é difícil vencer traumas. Muitas vezes é difícil vencer situações que ficaram marcadas, porque ficam marcadas na nossa mente. Situações do passado ficam, de fato ficam. Mas comece esse caminho. Decida mudar ou decida fracassar. A decisão é sua. E quando decidimos vencer, quando decidimos o caminho da vitória, por mais que a gente não consiga, nós vamos buscar orientadores. Vamos buscar pessoas que estão lá para nos ajudar e que possam, de alguma forma, fazer com que esse nosso resultado seja mais fácil de ser alcançado. Se você deseja um objetivo, você sabe que não pode sozinho, você tem trauma, procure alguma forma de vencer esse trauma, alguma forma de vencer essa dificuldade. E se o que está impedindo é falta de conhecimento, busque conhecimento. Se o que está te impedindo é falta de medo, busque como vencer seu medo. Busque entender o raiz, o motivo do seu medo e solucionar esse medo. Porque para você, simples e prático, é preciso saber. Não podemos ter medo maior do que o medo de viver uma vida sem ter vivido. De viver uma vida sem ter construído nada. De viver uma vida construindo coisa para outras pessoas. De viver uma vida sem construir para coisas que nós de fato desejamos. De viver uma vida sem ter realizado sonhos. No final de nossas vidas, os maiores arrependimentos são daquelas coisas que nós deixamos de lutar, daquelas coisas que tivemos medo de enfrentar, daquelas coisas que nós não realizamos em nossas vidas, daquelas coisas que nós não conquistamos para viver uma vida melhor com quem amamos, daqueles momentos, daquelas situações que nós deixamos de aproveitar com quem mais amamos. É no final da vida, no final da nossa existência, que tudo isso que está aqui nesse princípio de uma vida com abundância se torna ainda muito mais claro. Pesquisas mostram isso. Pesquisas revelam que isso ocorre no final da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas apenas no final da vida entendem que deviam ter vivido uma vida muito melhor, que podiam ter alcançado muito mais do que alcançaram, que poderiam ser muito mais felizes do que foram. E muitas vezes, e de fato é fato, fato é verdade. Não tem mais como recuperar esse tempo, não tem mais como. E se você se arrepende de algo que você ainda não alcançou, também não fique preso a isso agora. Não fique preso a isso. Simplesmente, se você se arrepende de algo, é natural, é perfeitamente natural. Significa que você entendeu que precisa tomar uma certa atitude. E que você pode até estar dizendo, mas eu não sei que atitude é. Mas reflita consigo mesmo, que você sabe. Se você entendeu que pode fazer diferente, é porque sabe qual é esse diferente. E esse diferente irá vir na sua mente. Apenas relaxe, apenas tire o seu peso também sobre você. Também não se farje de responsabilidade, mas entenda que o sucesso está em suas mãos. Mas tenha cuidado, porque você não pode também se supercarregar. Apenas comece passo a passo, caminhando para o sucesso, que ele virá. Caminhe, tome a atitude de caminhar. Não se preocupe se vai caminhar errado ou se vai caminhar certo. Apenas, continuamente, vá verificando se está caminhando correto. Analise novamente e vá seguindo, mudando de caminho quando for preciso, mas tendo em foco os seus objetivos e os seus sonhos. Não tenha medo de alcançar sonhos, nunca tenha medo. Tá ok? Então use sua força de vontade para manter-se pensando e agindo dessa certa maneira.
Use sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e quer manter essa imagem com fé e propósito. E use sua força de vontade para manter sua mente trabalhando dessa certa maneira. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e propósito, mais rapidamente você ficará rico, porque fará somente impressões positivas nessa substância na sua mente e não irá neutralizar nem as deslocar com impressões negativas. A imagem de seus desejos pressa fé e ao propósito e é captada pela sua mente e permeada por grandes distâncias por todo o universo. Quando você tem essa impressão e é espalhada, todas as coisas movem-se para essa realização. Perceba que quando você quer muito algo verdadeiramente com desejos ardentes, como eu falei em outras aulas, né, em outros podcasts atrás, na verdade, contei até uma história que é um desejo ardente, né? Então, se você tem esse desejo ardente, você irá perceber que tudo irá cogitar para que isso aconteça. E muitas vezes temos desejo ardente ao contrário, porque quando temos um medo tão forte, um medo tão ardente, uma coisa que não queremos que aconteça e ficamos sempre naquilo, focando naquilo, aquela coisa acontece, parece uma praga de fato. E parece algo que nos persegue, mas de fato é algo que nos persegue porque nós estamos colocando na nossa mente. E é óbvio que se está na nossa mente irá nos perseguir, porque está mesmo conosco. Então não importa para onde iremos andar, que se você colocou na sua mente, irá estar sempre contigo. Então tire da sua mente e essa coisa irá parar de perseguir. Tire simplesmente da sua mente. Porque não tem como você se afastar da sua mente. Então você precisa eliminar essa coisa ruim da sua mente. Perceba isso. Muito simples e muito maravilhoso. Então, toda a força começa a ser exercida nesse sentido. Todas as coisas começam a se mover para você. As mentes das pessoas em toda parte são influenciadas para fazer coisas necessárias a cumprir. E esses desejos começam a trabalhar para você de forma inconsciente, sem força, simplesmente natural. Mas você pode também estragar tudo isso colocando uma impressão negativa nessa sua substância amorfa, na sua mente. Dúvida ou descrença certamente irá dar um desencadeamento, um movimento contrário. E assim como a fé e o propósito devem começar com o movimento em direção a você, é a falta de compreensão disso que faz a maioria das pessoas simplesmente falhar. Cada hora ou momento que você perde atendo-se às dúvidas e os medos, cada hora que você gasta na preocupação, cada hora em que sua alma é tomada pela descrença, firma-se uma corrente contra você em todo o domínio da substância da sua própria mente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e estão somente neles. Sabe que acreditar é tão importante agora? Cabe a você entender e vigiar seus próprios pensamentos, como sua opinião é formada e em grande parte por coisas que você observa e pensa. É preciso analisar que coisas são essas e é importante que você vigie com cuidado o que vai dar sua atenção, o que merece sua atenção. E aqui a vontade insiste na prática, porque é por sua vontade que você determina em que coisas vai prestar essa atenção, atenção seletiva, em que coisas você vai prestar a sua atenção, que situações merecem a sua atenção, o seu propósito, a sua ligação, que coisas de fato merecem que você esteja compenetrado, merece que você esteja ali ligados, que coisas merecem essa sua atenção, que situações merecem que você esteja ali, junto com essa coisa, quais são? E se você ficar rico, você não deve observar a pobreza, porque as coisas não se formam pensando em seus opostos. Não significa ficar arrogante, não significa se achar melhor de quem está humilde, nada disso. Mas simplesmente se não deve ficar se achando ruim por existir pobreza, mas é fato que existirá. E se você se tornar mais abundante em sua vida, se você é mais abundante em sua vida do que alguém, e certamente significa que é menos uma situação de pobreza. É menos uma pobreza. Tá certo? Não tente achar que as coisas precisam melhorar para depois se melhorar como último. Não tente acreditar que a pobreza precisa acabar de todo mundo para depois acabar a sua pobreza. Não, comece a acabar a sua pobreza primeiro. E depois se irá ajudar a acabar com a pobreza dos outros. Porque se você não tiver uma situação ruim, fisicamente, financeiramente, em todas as áreas, se você tiver uma situação feliz, uma situação emocional melhor, você poderá ajudar a emoção de outras pessoas. Se você tiver uma situação financeira melhor, poderá ajudar a situação financeira de outras pessoas. Se você tiver a sua religião, a sua fé
mais forte, você poderá ajudar a fé também de outras pessoas. Você também irá conseguir ajudar. Então, se você melhora a si mesmo primeiro, você consegue melhorar também as outras pessoas. Simplesmente ainda há gente que não entende essa forma muito simples, é muito simples e prático. Tente melhorar o seu conhecimento para melhorar o conhecimento das outras pessoas. Se você quer ter pessoas mais educadas, não espere ser educado depois das pessoas serem. Comece você praticando a educação. Comece você buscando conhecimentos para que as pessoas também busquem mais conhecimento. Será uma pessoa menos ignorante. Você acha que as pessoas são ignorantes? Se livre de ser também uma pessoa ignorante. Será menos uma ignorante nesse mundo. Você acha que as pessoas são sujas e desonestas? Busque você não ser uma pessoa suja, uma pessoa desonesta, porque será menos uma pessoa desonesta nesse mundo. Será menos uma pessoa desonesta. Então, se você acha que existe muita pobreza no mundo, busque ser rico você. Busque ser rico você. Não importa se existe gente ruim, busque ser uma pessoa boa. Não é porque existe gente ruim, não é porque existe gente pobre, não é porque existe gente ignorante que você também vai ser assim como essas pessoas. Busque melhorar você para ajudar essas pessoas também a melhorarem. Tá certo? Simples e maravilhoso. Tudo que é pertinente à pobreza pode ir longe de você, que irá de fato ajudar a contribuir muito para o mundo. E quando você alcançar de fato aqueles objetivos, aquela situação boa financeira, emocional, irá ajudar, como acabei de dizer, essas pessoas. E faça cada vez melhor, seja melhor. Fique rico. Essa é a melhor maneira de você poder ajudar os pobres, simples e prático, de acordo também com o princípio da ciência para ficar rico. Você não pode ater-se à imagem mental que deve lhe tornar rico simplesmente se você encher sua mente com os retratos da pobreza e todas as coisas negativas, assaltos, crimes, essas coisas. Você não vai ter uma mentalidade de riqueza de fato nenhum, porque aquelas imagens de suicídio, imagens de catástrofes, de pobreza estarão na sua mente e irá estar sempre rodeando você. Quanto mais você vê notícias ruins, quanto mais você vive situações ruins, mais coisas ruins tendem a acontecer. Por isso que diz que, por isso que muitas pessoas sabem, mas não entendem o porquê que quanto mais pobre é, mais pobre se fica, e quanto mais rico se é, mais rico se fica. Simplesmente por isso. Porque se a pessoa vive convivendo com aquilo, a pessoa tende a viver mais daquilo. Então, se uma pessoa é rica, ela tende a ser mais rica. Se uma pessoa é pobre, ela tende a ser mais pobre, se ela também não tomar a decisão. É difícil passar de um lado para o outro? É. Não é fácil? Não. Porque muitas vezes nós temos uma famosa zona de conforto que nos faz ficar presos a uma situação. Algo que nós vivemos, seja bom, seja ruim. Se é bom, ótimo, excelente, pode ser melhorado? Pode. Mas se é ruim, precisa ser melhorado, tá certo? Não se contente com nada que você acredita que não é bom para você. Se você acha que a pobreza não é bom para você, então não se contente com a pobreza. Se você acha que ficar aborrecido é ruim e que não é bom para você, então não se contente em ficar aborrecido. Se você acha que viver ruim de saúde não é natural para você, não é bom para você, então busque cuidar da sua saúde. Se você acha que viver sem ter uma espiritualidade boa é ruim, busque viver uma espiritualidade boa para você. Simplesmente assim, busque aquilo que você deseja, que você acha que é bom para você. Simples, objetivo e claro, bem claro. Então, dê atenção total à riqueza, não pense na pobreza. Tá certo? Sempre que você pensar ou falar daqueles que são pobres, pense e fale deles como aqueles que estão enriquecendo, como aqueles que devem ser mais felicitados que comiserados. Os outros terão a inspiração e começarão também a procurar pelo caminho da saída. Porque quando eu digo que você deve usar totalmente seu tempo e sua mente para pensar na riqueza, não quer dizer que você deva ser sórdido ou mesquinho. Tornar-se realmente rico é o alvo mais nobre que você pode ter na vida, porque inclui todo o resto, perceba isso. Se tornar abundante inclui tudo. Então não é nada mesquinho, é algo completo. No plano competitivo, o esforço para enriquecer é uma luta pagã para conseguir poder sobre os outros. É o que o senso comum diz. Mas quando nós aderimos à mente criativa, tudo isso muda. Você pode não visar nada assim tão grandioso ou nobre, repito, e não, de repente, querer nem ficar rico. Mas é questão de posicionamento seu. Mas o que esse livro nos retraz é a verdade sobre a riqueza. Você pode optar de uma forma diferente, mas se você deseja viver uma vida mais abundante, é simplesmente só seguir esse caminho.
é simplesmente seguir esse plano já pronto e configurado, já pronto, já totalmente organizado. Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que é uma riqueza para eles. E esses, melhor, podem ser ensinados mostrando os caminhos da afluência através de você e de suas próprias ações. Agora, há outros também pobres porque, mesmo sentindo que há um caminho, tem tanta indolência intelectual que não faz o esforço mental necessário para encontrá-lo e seguir por ele. Para isso, a melhor coisa, você deve perceber que você pode fazer é despertar o seu desejo, mostrando simplesmente a felicidade que tem se tornando rico. Mostre para essas pessoas que não têm vontade de uma vida melhor, que você tem vontade, que você é feliz por buscar uma vida muito melhor. E outros ainda estão pobres porque, quando tiveram alguma noção da ciência, afogaram-se e perceberam-se na confusão das teorias e não souberam que caminho seguir. Tentaram uma mistura de muitos sistemas e falharam em todos. Simplesmente essa é a verdade. Aquele que ainda não conseguiu optar pelo caminho, que ainda não está no caminho do sucesso, porque desistiu. Porque todos aqueles que lutam estão nesse caminho prosperando continuadamente. Simplesmente assim. Não é algo de uma noite para o dia, mas é algo de prosperidade contínua, de luta contínua, de vitória contínua, de soma de pequenas vitórias que irá trazer o seu sucesso. Isso, exatamente isso. Então, a melhor coisa que você pode fazer para o mundo inteiro é dar o melhor de você. Você não pode servir a Deus e a humanidade de maneira mais eficaz do que ficando rico, do que vivendo uma vida melhor, fazendo as coisas da melhor forma possível. Contudo, você deve enriquecer pelo método criativo e não pelo competitivo. Então é essa a diferença da vontade. A vontade criativa para a vontade competitiva. Uma outra coisa também que nós afirmamos aqui, vimos aqui nesse livro, em detalhes, o princípio da ciência para ficar rico, é que isso deve ser visto como verdade. Você não precisa ler mais nenhum outro livro sobre o assunto. Essa é a verdade para a riqueza. Isso pode soar até estreito, egoísta, mas aqui o que significa? É um passo a passo que já está pronto em método científico, calculado, como uma matemática de adição, subtração, enfim. Como uma matemática, um método totalmente possível e mensurável para que você conquiste a prosperidade em sua própria vida. Não só numa área financeira, mas em todas. Repito aqui já várias vezes isso, né? Pode haver somente uma distância mais curta entre dois pontos. E essa distância mais curta que esses episódios, que esse tema da ciência para ficar rico vem nos convidando a seguir um caminho muito mais rápido. Não é um atalho, não, mas é um caminho pronto, é um caminho já direcionado. Então só existe uma forma de pensar cientificamente, é aquela que nos leva a pensar na rota mais reta e simples até o nosso objetivo. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que esse que é explicado aqui na Ciência para Ficar Rico. Então daqui retirou-se tudo que é dispensável. E quando você usar, coloque todos os outros de lado, porque aqui está completamente o processo exato para a riqueza. Você pode ouvir esse podcast, buscar esse livro, ler repetidamente, meditar cada palavra, entender o conceito por trás disso tudo, entender como você pode aplicar na sua vida, tudo isso analisando e pondo em prática, que você vai ver grandes resultados na sua vida, tá certo? Ouça mais os comentários de pessoas otimistas do que aquelas que só ficam em pensamentos negativos, e perceba que as otimistas têm resultados muito melhores de felicidade, têm índices de satisfação de vida muito maiores do que pessoas pessimistas. Pessoas pessimistas tendem a viver em pobreza, tendem a viver até mesmo com doenças. Agora, simplesmente perceba que o pensamento é nessa substância do nosso cérebro, o pensamento que produz a coisa que é imaginada e que se torna realidade. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, imprimindo esse pensamento nessa substância interna da nossa mente. E isso causa, o resultado causa de fato a criação dessa coisa que se pensou. E para se fazer isso, uma pessoa deve passar a mente de competitiva para a criativa. Deve dar de forma clara, uma imagem mental das coisas que quer. Fixar esse retrato em seus próprios pensamentos. E sempre tendo o propósito fixo de ter o que quer. E a fé inabalável que o terá. Certo? Simplesmente repita aqui essa frase. Com propósito fixo de ter
o que quer e com a fé inabalável que de fato o terá, fechando sua mente para tudo o que possa abalar esse propósito, escurecer sua visão ou extinguir sua fé. Então, entenda que essa vontade precisa ser criativa e não competitiva. Então, estamos chegando aqui ao fim e desejo que tenha ficado bem claro, bem nítido, que o segredo para a nossa vontade de caminhar para o sucesso, para de fato nos aproximarmos da felicidade, da realização, da prosperidade, de tudo que é grandioso nessa vida, é preciso que os nossos pensamentos estejam alinhados com grandes propósitos de forma criativa e não competitiva. Tá ok? Um grande abraço a todos vocês e peço que compartilhe esse podcast com quem você acredita que precisa também entender essa grande diferença. Um grande abraço e até o próximo podcast na semana que vem. Até lá!